dia e principalmente para os dias que nós estamos vivendo. Então, eu quero te convidar para abrir a Bíblia agora na segunda carta de Pedro. Nós estudamos há poucos dias atrás um tema nesta carta especial, segunda carta de Pedro. Nós vamos estudar mais um tema nesta carta, tá certo? Na segunda carta de Pedro. Feche os olhos, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Querido Deus, Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor tem sido bom conosco. Obrigado porque, apesar de tantas lutas que temos enfrentado, nós podemos ver como a tua mão tem atuado também para nos conduzir, para nos fortalecer, para acalmar o nosso coração. Nesse momento nós estamos com a Bíblia, que é a tua palavra, aberta em nossas mãos. Obrigado, Senhor, pela Bíblia. Obrigado por tua palavra. E eu quero, Senhor, rogar que nesse momento o Espírito Santo, o mesmo que inspirou os escritores das Sagradas Escrituras, ele possa abrir a nossa mente, o nosso coração para a compreensão do texto que vamos estudar. Ó Deus, por favor, venha sobre nós agora com poder, para que nós, ao compreendermos a Bíblia, tenhamos a oportunidade de decidir viver através da tua palavra, através das tuas escrituras. Nos ajude a colocar em prática estas palavras. Abençoe, Senhor, a cada um dos que estão acompanhando agora esta mensagem, abrindo seu entendimento também. Cuida da família, cuida dos queridos, cuida de nós, cuida da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, eu já comentei no último tema que nós usamos, as cartas de Pedro, eu já comentei que estas cartas são conhecidas como cartas universais, ou seja, elas não são cartas específicas como algumas cartas de Pedro, ou de Paulo, perdão, como a maioria das cartas de Paulo, que são para igrejas específicas. As cartas de Pedro são cartas universais, são para todos os crentes, em todos os lugares, em qualquer circunstância e em qualquer época. Portanto, os princípios usados aqui, eles são universais. Nós queremos estudar, então, nesta segunda carta de Pedro, sobre a chamada que nós fizemos hoje. Crescendo no pleno conhecimento. Crescendo no pleno conhecimento. E você viu ali o subtítulo do nosso tema hoje? Crescer dói, mas vale a pena. Você já ouviu esta expressão, né? Crescer dói. Por que essa expressão é usada? Bem, porque crescer realmente implica conhecer coisas novas e abandonar coisas antigas, muitas vezes. Crescer em conhecimento significa abrir mão de conceitos, de paradigmas, para viver novos conceitos, novos paradigmas. Crescer significa deixar de fazer algumas coisas que são coisas próprias de quem é criança. Vamos pegar como exemplo o crescimento humano. Como é bom quando uma criança é ajudada pelos pais a fazer praticamente tudo. Mas com o passar do tempo, esta criança precisa aprender a fazer sozinho. Então, ela, apesar de ainda ter a supervisão e apesar de os pais estarem ainda à disposição para ajudá-lo nas dificuldades, agora ela tem que se virar sozinha.
Algumas pessoas crescem fisicamente, mas psicologicamente, emocionalmente não crescem. Você já viu pessoas assim? Já conviveu com pessoas assim? A gente usa expressões para essas pessoas, dizendo assim, é uma criança grande. É uma criança grande. É um adulto, mas que tem atitudes de criança. Isto não é legal. Isto não é bem visto, porque crescimento significa que eu estou mudando, eu estou fazendo coisas novas, eu não fico estacionado, eu não fico na mesmice a vida inteira. Eu preciso crescer, eu preciso me desenvolver. E nesta carta, na segunda carta, Pedro começa a sua carta falando sobre crescimento. Aliás, o texto que nós vamos considerar está no capítulo 1 da segunda carta de Pedro, dos versos 1 até o verso 11, e nestes versos, Pedro vai mencionar aqui 3 vezes, para não dizer uma quarta vez, mas 3 vezes de forma específica sobre a necessidade de crescer plenamente. E uma quarta vez, ele vai dizer que dentro do conhecimento, do crescimento de conhecimento, o conhecimento pleno, esse crescimento, esse desenvolvimento, é preciso entender sobre a necessidade, a realidade e a profundidade do conhecimento. Então, nós vamos ler assim no capítulo 2, capítulo 1 da segunda carta de Pedro, os versos 1 em diante. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. A primeira vez que ele vai usar aqui conhecimento. No pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Primeiro ponto da vida e da caminhada cristã, do desenvolvimento, do crescimento cristão. Primeiro ponto, uma vida cristã que se desenvolve para o pleno conhecimento, que cresce no pleno conhecimento, ela é uma que a fé é necessária para que possamos agradar a Deus. E que mais nós podemos aprender ou dizer sobre o crescimento na fé para agradar a Deus, quando nós conhecemos a Deus e sigamos a respeito deste crescimento? E como é bom quando a gente entende que é necessário a gente crescer. E através da fé, este pleno conhecimento começa a se tornar parte de nós. A Bíblia vai dizer, e o apóstolo Paulo vai nos dizer, olha, não sejam crianças espirituais. Vocês precisam crescer, vocês precisam se desenvolver até chegar à plenitude. E é por isso que Pedro aqui vai dizer, olha, nós, pela graça, pela justiça de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós precisamos conhecer, ou melhor dito, nós precisamos crescer no pleno conhecimento de Deus. Para que nós tenhamos este pleno conhecimento, precisamos desenvolver cada dia mais a nossa fé. Ok? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que nós encontramos aqui é uma compreensão de como este desenvolvimento, este crescimento ocorre através desta fé que nós vamos desenvolvendo no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O verso 13, então, vai dizer assim: visto como pelo seu divino poder
nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. E agora, o apóstolo vai usar pela segunda vez a palavra ou a expressão, a ideia, o conceito de conhecimento e de crescimento. Diz: pelo conhecimento completo daquele que nos amou, ou daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Olha que coisa interessante que nós encontramos aqui. Segunda coisa que precisamos compreender dentro desse processo do crescimento pleno no conhecimento de Deus. Nós temos à nossa disposição o seu divino poder que nos é dado, que nos é doado para chegarmos ao pleno conhecimento. O seu divino poder. Ao estudar a Bíblia e ao estudar o conceito de qual é a vontade de Deus, nós temos o poder do Espírito Santo para compreender plenamente as verdades bíblicas e a vontade de Deus, o conhecimento da vontade de Deus. E para que esse conhecimento é necessário? Por que nós temos o poder de Deus à nossa disposição para isto? Porque diz o texto aqui, e eu vou ler de novo: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem o quê? A vida e a piedade. E aqui nós não estamos, o apóstolo não está se referindo apenas à vida eterna, mas ele está se referindo a uma vida plena e completa aqui. Uma vida plena e completa em Cristo Jesus, ainda enquanto estamos vivendo neste mundo, que é nosso viver cristão, a nossa vida diária, a nossa comunhão com Deus todos os dias. E diz aqui que este poder que está à nossa disposição também nos faz compreender que a nós têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem a ter uma vida plena em Cristo Jesus. Tudo está à nossa disposição. Deus já fez tudo o que era necessário para que tenhamos vida e vida em abundância. Deus nos revelou a situação do ser humano. Somos pecadores, somos uma raça pecaminosa, manchados com o vírus do pecado, com a mancha do pecado. Deus nos revelou plenamente o plano da salvação, pela graça, pela misericórdia de Cristo. Esse plano da salvação estava conectado com a morte de alguém por outros. Jesus Cristo, o justo, que não cometeu nenhum pecado, mas assumiu a culpa do nosso pecado sobre ele, e ele morreu por nós. Está tudo revelado. Para que nós aceitemos a Cristo Jesus e andemos nos seus caminhos, nós temos então agora a direção do Espírito Santo. Jesus diz: eu vou voltar ao céu, mas vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou enviar para vocês, vai ser enviado do céu o outro Consolador, o Espírito da verdade, que vai guiar vocês a toda a verdade. O que o texto está dizendo aqui, no verso 3? Tudo o que Deus precisava e podia fazer por mim e por você, para que nós tivéssemos vida em abundância, ele fez. E está fazendo. O texto, então, diz que, por esse poder, nos têm sido doados todas as coisas que nos conduz à vida e também à piedade. Interessante, porque a tradução da palavra piedade, de forma como ela é escrita e apresentada, ela sugere, e a tradução seria adorar bem. O que é piedade? Adorar bem. Eu quero lembrar a você que a palavra piedade, ela é traduzida para o português
de duas maneiras. E a mais usada de todas elas, ou das duas, em todos os lugares, em todas as épocas, a palavra piedade é usada com o significado de ser uma pessoa amorosa, de ser uma pessoa bondosa, uma pessoa que estende a mão aos outros, tá certo? Então, uma pessoa piedosa é uma pessoa misericordiosa, tá? Então, você já ouviu a expressão, tenha piedade de mim. Tenha piedade de mim, ou seja, tenha amor por mim, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim, tá certo? Mas na maioria das vezes, em quase 100% das vezes que a palavra piedade é usada na Bíblia, ela está usada na segunda forma de interpretar, que biblicamente seria a primeira forma. Piedade significa adorar bem. E como no Conder, que é Deus, um único Deus, então nós vamos encontrar aqui no contexto de que quando Deus nos dá o poder para vivermos uma vida plena, com isso estamos adorando bem. Estamos sendo verdadeiros adoradores de Deus. E não foi isso que Jesus falou lá para a mulher samaritana? Quando ela perguntou, Senhor, os nossos pais nos ensinaram que devemos adorar aqui neste monte, lá em Samaria. Mas os judeus falam que tem que adorar lá em Jerusalém. E daí? E Jesus falou, olha, vai chegar a hora. Aliás, já chegou a hora em que o Pai procura, o Pai requer verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Olha que coisa interessante. Verdadeiros adoradores, pessoas piedosas, realmente piedosas. E quando nós crescemos em Cristo Jesus, quando nós desenvolvemos este conhecimento pleno, nós não apenas vamos estar tendo vida e vida em abundância aqui neste mundo, mas também vamos ter uma vida e vida em abundância na eternidade. E com isto, nós estamos sendo verdadeiros adoradores. Que o adorem, que adorem a Deus, que adoramos a Deus em espírito e em verdade. Com tudo o que somos e com todo o conhecimento que temos. E a terceira parte que nós vamos encontrar aqui, então já entendemos a primeira, nós precisamos ter fé. A vida cristã, o desenvolvimento da vida cristã, ela ocorre através da fé, o desenvolvimento da fé. O segundo ponto é que Deus tem provido para nós de todas as maneiras, toda a fórmula necessária, tudo que é necessário para que possamos crescer e nos desenvolver. E agora a terceira parte é como podemos desenvolver, como podemos crescer, e nós vamos encerrar com uma reflexão de em onde isso vai dar, o que isso vai resultar. Então, a partir do verso 4 vai dizer assim: pelas quais, pela glória e pela virtude de Deus, nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Quando nós nos esforçamos para crescer, para nos desenvolvermos plenamente, no pleno conhecimento de Deus, mesmo que isso seja doloroso, dolorido, com certeza vai valer a pena, porque o texto diz que quando nós, usando todas as ferramentas que são colocadas à nossa disposição por Deus, quando nós crescemos, quando nós desenvolvemos a nossa vida cristã, então nós vamos nos tornar coparticipantes da natureza divina.
E isto vai nos livrar da corrupção das paixões mundanas, das paixões humanas. Por que é necessário crescer? Porque nós precisamos esse crescimento. Nós precisamos ter consciência de que precisamos, então, nos desenvolver na vida cristã. Não podemos ficar com uma vida cristã atrofiada. Nós precisamos desenvolver a nossa vida cristã. E como nós podemos fazer isso? Verso 5 em diante vai dizer: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência. O que é ser diligente? Ser diligente é ser pronto, estar preparado, é estar à disposição, é nos esforçarmos para que algo saia bem feito, para que algo que nós nos propomos a fazer seja realmente executado. Ser diligente é exatamente isso. Ser ágil, ser rápido, ser prestativo, estar à disposição para que o nosso propósito seja alcançado, e de maneira excelente. Então diz: reúna toda a sua força, toda a sua diligência, e associai com a vossa fé, primeiro ponto lá, associai com a vossa fé a virtude. Que virtude? A virtude do sacrifício de Cristo. O plano da redenção, o Espírito Santo que nos é dado, a virtude, o dom do Espírito Santo que nos é dado para sermos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. E então, junto com isto, associe com essa, conhecer a sua verdade, a sua vontade e tudo mais, e vai dizer então, com o conhecimento, do conhecimento da vontade de Deus. Dentro do conhecimento da vontade de Deus, nós precisamos manter um domínio próprio, porque quando eu olho para a Bíblia diz, é assim que tem que agir, mas eu coloco, não, mas é que a minha cultura, o meu costume, o meu hábito. Não, você tem que ter domínio próprio sobre si. E este é um dos frutos do Espírito. É o Espírito Santo em nós que vai nos dar domínio próprio. Ah, como isso é difícil, não é verdade? Ter domínio próprio, como isto é difícil. Mas é necessário desenvolvermos o domínio próprio para poder, então, crescer. Junto com o domínio próprio, diz na continuidade do verso 6, a perseverança. Se eu não conseguir hoje, eu vou perseverar, porque eu quero conseguir, e amanhã vai dar certo. Junto com a perseverança, a piedade, o desejo de ser um verdadeiro adorador de Deus. E junto com a piedade, a fraternidade. Se eu amo a Deus, então eu amo ao próximo. Ser fraternal, o amor fraternal, estender a mão ao próximo. E junto com a fraternidade, o amor. E aqui, quando nós chegamos e quando nós olhamos lá para 1 Coríntios capítulo 13, que é o capítulo do amor, ele vai dizer, olha, tudo que eu faço tem que estar pautado no amor. Quando Jesus foi perguntado, né? Quando Jesus foi questionado a respeito de qual seria o maior dos mandamentos, o que ele respondeu? Não existe um maior mandamento ou outro. Eu só vou dizer o seguinte: o grande mandamento, que resume tudo, que é um resumo, é a suma de tudo, não substitui. Jesus está dizendo, eu só estou aqui fazendo um resumo de tudo. O grande mandamento é este: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E quando nós chegarmos neste nível de maturidade, nós estaremos, com certeza, num patamar de crescimento do pleno conhecimento de Deus. Porque a própria palavra de Deus, em 1 João, vai dizer, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor.
Aquele que não ama não conhece a Deus. Para crescermos no pleno conhecimento, nós precisamos conhecer a Deus. E conhecer a Deus é amar. É amar. Por fim, os versos 8 em diante vai dizer assim: porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos e nem infrutuosos no quê? No pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós nos esforçarmos em viver este pleno conhecimento, ou nos desenvolvermos nesse pleno conhecimento, então o texto diz que nós não vamos ser nem inativos e nem infrutuosos. Inativos. É difícil dizer, ou melhor, é difícil ver alguém que diz que está crescendo em Cristo, que não faz nada para Cristo. É difícil ver alguém e entender que alguém está crescendo no pleno conhecimento de Deus, se ele não dá estudos bíblicos, ou, melhor dito, não influencia a vida de alguém para que conheça a Cristo. Seja ele através de estudos bíblicos, através da vida pessoal, através de palavras de ânimo, de conforto, seja através de um link, de um vídeo de estudo bíblico que você envia para alguém. É impossível dizer que alguém está crescendo se ele é inativo. O texto diz que aquele que tem este crescimento, que está vivendo esse crescimento no pleno conhecimento de Cristo, ele não é inativo. Ele é ativo na pregação do evangelho, na missão, no amor, ao mostrar às pessoas o amor de Cristo. Outro detalhe, a pessoa que está crescendo no pleno conhecimento, ele tem os frutos. E aqui poderíamos citar vários deles. Fruto do Espírito Santo. Nós podemos citar os frutos espirituais, os dons espirituais, que se desenvolvem para o crescimento pessoal, mas também para o crescimento de outros. Certo? E aí, então, a ideia que se tem aqui é a seguinte: pois aquele... Verso 9, estou lendo o verso 9. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Ou seja, aquele que não está crescendo em Cristo, e aqui é forte esse texto, queridos, porque o texto está dizendo, aquele que não está crescendo, aquele que não está se desenvolvendo, aquele que não está buscando este crescimento, ainda que seja dolorido, ter que deixar coisas culturais, as coisas do eu, as coisas que eu aprendi a fazer, que eu sempre fiz, aquele que não está crescendo, ele não está dando valor à conversão, não está fazendo jus à conversão, à justificação. Porque o texto vai dizer assim, aquele que não tem estas coisas, aquele que não está crescendo, ele é cego, vendo só o que está perto e se esquece da purificação dos seus pecados, ou seja, do sacrifício de Cristo. Porque Cristo morreu por nós e nos deu a salvação para quê? Para permanecer na mesma? Para permanecer sempre como crianças espirituais? Não. Não teria lógica, não teria razão. Mas ele morreu por mim e por você, para que nós tenhamos a oportunidade, o privilégio de crescer, de nos desenvolver, de fazer diferente, de ser diferente. Isto significa o desenvolvimento, o crescimento no pleno conhecimento de Deus. E ele conclui a ideia dizendo, verso 10 e 11. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior. Em outras palavras, procurem fazer isso com cada vez mais convicção, com mais força. Procurem fazer isso da melhor maneira. Se esforcem para isso acontecer. Se esforcem para ser diferentes. Diz, volto a ler.
Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Deus nos elegeu, Deus nos convocou para a salvação. Precisamos agora, com as nossas atitudes, com o esforço que temos que fazer para crescer, devemos confirmar todos os dias, confirmar que fomos chamados por Deus, fomos eleitos por Deus. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira, olha o verso 11, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu volto a ler este verso 11, porque este é a chave, é a cereja do bolo. Por que é tão necessário desenvolver a fé, lançar mão de todas as ferramentas que Deus nos oferece através do Espírito Santo para crescer, para ser co-participantes da natureza divina? Por que é necessário desenvolver tudo isso através dos dons espirituais, através da nossa fé, das virtudes, do conhecimento, do domínio próprio, da perseverança, da piedade, do amor? Por que é necessário tudo isso? Porque o texto vai dizer: é desta maneira que você será amplamente suprida a entrada no reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vez salvo, salvo para sempre? Não. A salvação, ela é um processo. Eu aceito a salvação e agora eu vivo nesta salvação. Uma vez que eu aceitei a salvação, mas eu não me esforcei em me manter nesta salvação, em desenvolver um conhecimento pleno da graça, do amor de Jesus, da vontade de Jesus para a minha vida. E, queridos, Jesus morreu por mim. O mínimo que eu posso fazer, o mínimo que você pode fazer, é dizer: Senhor, aqui estou e eu quero fazer a tua vontade. Então, eu quero aprender a fazer. Eu quero crescer nesse pleno conhecimento. Queridos, me arrepia ao ver esse texto aqui, porque eu me pergunto o que eu tenho feito para crescer no pleno conhecimento. Porque disto depende a vida eterna, minha e sua. Mas não é o sacrifício de Cristo não é suficiente para a salvação. Não, o sacrifício de Cristo é suficiente para perdão dos nossos pecados. Mas agora, como perdoado, eu preciso crescer. Não sejamos nós, queridos, crianças espirituais. Tudo, a criança tem que fazer papinha, a criança tem que dar na boquinha, a criança tem que pegar com a mãozinha e levar. Queridos, não seja criança espiritual. Vamos crescer, vamos nos desenvolver no pleno conhecimento de Deus. Que você, nesta manhã, que você, nesse momento, aceite o convite de Jesus para crescer. E você não está sozinho nesse crescimento, nesse desenvolvimento. Você tem o poder do Espírito Santo à tua disposição. Nós temos todas as ferramentas necessárias para crescermos. Vamos fazer jus à nossa eleição. Vamos fazer jus ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, por mim e por você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E que Deus te dê a graça deste crescimento
espiritual, no desenvolvimento, no pleno conhecimento de Jesus Cristo. Quero orar por você que quer crescer. Quero orar por você que quer desenvolver a tua fé cristã. Então feche os seus olhos e vamos juntos orar. Querido Deus, obrigado pela tua palavra mais uma vez. Obrigado porque ela falou profundamente ao nosso coração. Cuida de nós. Cuida do nosso coração, da nossa mente. E nos ajude a entendermos o propósito de uma vida cristã. A vida cristã, ela não é parada, ela não é estagnada. A vida cristã é um constante crescimento e desenvolvimento. Nos ajude, Senhor, a compreender que disto depende a nossa vida eterna. Cristo morreu por nós, obrigado por isso. Mas nós precisamos crescer agora. Precisamos nos manter nesta salvação ofertada a nós. Por isso, obrigado por nos chamar para sermos diligentes, esforçados, querendo crescer e desenvolver no pleno conhecimento. Nos abençoa, abençoa a todos que tomam essa decisão hoje